que eu obtenha de tua amada bondade a graça de ter meu nome escrito em teu coração, para depositar em ti toda a minha felicidade e glória, viver e morrer em tua bondade. Santa Margarida Maria Alacoque. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é tão antiga em mim que, como já contei aos senhores, antes mesmo de eu saber dizer papai ou mamãe, quando minha mãe me perguntava: onde está o Sagrado Coração de Jesus? Eu apontava para a imagem dele. Conhecer uma devoção é, sem dúvida nenhuma, debaixo de certo ponto de vista, degustá-la. E o degustar alguma coisa para o meu modo de ser nunca é completo enquanto eu não conhecer essa coisa até ao fundo. Uma das razões que me empolgaram tanto no livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, é que ele toma o assunto central e vai até onde se pode e se deve ir para ter conhecimento da questão. Vendo a montagem racional desse assunto, em função da doutrina católica, eu o compreendi. E compreendi bem como gosto de compreender. Entendendo desse modo, eu me sinto muito mais eu mesmo. Sinto-me muito mais em casa para amar, porque a mente humana gosta de ver a insondabilidade das coisas, se comprazem de ver a força do raciocínio, se alegra em sondar palmo a palmo uma questão e ir até ao fundo dela. É assim que o homem ama. Ao menos é assim que eu sei amar. Não sou nem um pouco amigo desses espíritos cartesianos que pensam que tudo se resume em compreender e que, uma vez compreendido, está tudo acabado. Não. É preciso ter o raciocínio, mas também o sentimento. Por que fazer a escolha entre o raciocínio e o sentimento? Se Deus fez o homem capaz de raciocínio e sentimento, tenhamos ambas as coisas, para fazer a vontade de Deus e para sermos nós mesmos. Tomo os elementos que me parecem fundamentais nesse grande e misterioso assunto, que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Por coração, os antigos entendiam não precisamente o que se entende hoje, mas algo que é ao mesmo tempo mais vasto e, em certo sentido, diferente. Em nossos dias, o coração é quase o símbolo do sentimento desacompanhado da razão. Disse que o coração de uma pessoa vibra quando ela sente um certo enternecimento, quando é alvo de um ato de bondade ou quando tem uma condescendência com algo. Mas coração é só isso? Para os antigos não era assim. Eles tomavam o coração como o órgão que nós conhecemos, que pulsa, que tem aurículas, ventrículos, fascístoles e diástoles, e em razão de cujo funcionamento, uns mais solidamente na sua jovem idade, outros mais precariamente nas idades avançadas, todos estamos vivos. Mas coração significava para eles algo mais. Era o conjunto das coisas que o homem vê, ama e guarda na sua mente, por assim dizer, como se fossem slides, porque lhe falaram mais. A palavra coração representa esse conjunto de coisas enquanto amadas pelo homem com um amor que não é apenas uma conaturalidade ou uma simpatia, mas é um ato racional. As coisas que foram julgadas segundo certa doutrina verdadeira, que é o ponto de referência de tudo, e foram encontradas conformes a essa doutrina e por isso mesmo amadas. Mas é preciso ter compreendido bem e ter chegado bem até ao fim no julgamento, para amar inteiramente. É necessário compreender até ao fundo, para admirar e amar de corpo inteiro, de coração inteiro. O coração do católico representa, nesse sentido, a mentalidade dele, que inclui a sua sensibilidade, mas indica sobretudo aquilo que, estando de acordo com a doutrina católica, apostólica, romana, ele conhece pela fé como verdadeiro. Aquilo que ele ama acima de tudo, e toma como uma linha rectrix de todas as outras coisas, porque é conforme a verdade verdadeiríssima, a verdade soberana, a verdade padrão, segundo a qual todas as outras verdades são de fato verdades, e contra a qual todas as aparências de verdade não são senão erros enganosos. Em todo caso, tendo já como pressuposto que o coração é o símbolo da mentalidade, nós podemos nos perguntar como era a mentalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tema audacioso, é uma navegação tão alta que o homem tem medo de chegar até lá. Mas de outro lado, esse ar atrai. Quanto mais alto se voa nele, mais se tem vontade de subir e medo de ser obrigado a descer. É o contrário da aviação terrena.
o que nos é dado entrever daquilo que seria a mentalidade de nosso Senhor Jesus Cristo em algum de seus aspectos. Devemos considerar essa mentalidade muito mais na sua humanidade santíssima do que na sua divindade. Nesta última, o tema subiria tanto que não seria fácil, pelo menos a um leigo, tratar da questão. Mas a humanidade santíssima dele está mais perto de nós, um perto cuja distância vai de uma ponta à outra do universo, porque a perfeição dele não tem comparação com nada e com ninguém. A fé nos ensina que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. A natureza humana dele está ligada pela união hipostática à natureza divina. A segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnou-se, e desse acontecimento único resultou nosso Senhor Jesus Cristo. Essa dualidade de naturezas numa só pessoa significa que a sua humanidade santíssima tinha com a divindade um contato mais íntimo que teria com Deus, o Santo mais perfeito. Essa união, porém, não deixa de ter aspectos misteriosos para nós. Por exemplo, na oração do Horto das Oliveiras, parece que a natureza humana dê cimentos nesta humana natureza tão ligada à natureza divina. E como nesta vida, há uma certa proporção entre os sofrimentos e as alegrias, que tremendos padecimentos devem ter sido os dele, uma vez que devem ter sido tão extraordinárias suas alegrias. Os senhores podem imaginar, numa alma unida a Deus, formando com Deus uma só pessoa, a alegria que isso pode dar. Nenhum anjo do céu tem essa alegria. Ele tinha e tem no céu. Mas, de outro lado, se há uma proporção das alegrias com as dores. Que dores, e que dores, e que dores ele deveria sofrer. Poucas coisas fazem sofrer tanto o homem quanto a dor do inexplicável. Quando ele tem explicação para a sua dor, ele sofre menos. Mas quando a dor é inexplicável e cai sobre ele como algo que ele não entende, não é porque ele queira tomar satisfações de Deus, mas é que do não entender lhe vem o medo de que aquilo seja um castigo por alguma culpa, que aquilo seja algo fora dos desígnios divinos. Nosso Senhor não podia ter culpa, e ele sabia disso, e nada para ele era inexplicável. Porém, que misteriosos sofrimentos ele teve. Nós não o sabemos. Só sabemos uma coisa, é que ele passou pelos tormentos mais pasmosos que jamais um ser tenha padecido na história. Esses sofrimentos de alma eram tão extraordinários que deixariam qualquer homem com a saúde arrasada em poucas horas. Poderiam sobrevir infartes, derrames cerebrais e tudo o que os senhores possam imaginar. Ele aguentou até o fim, e seu último ato foi um ato de lucidez. Tudo está consumado. Depois de criar o universo, Deus o viu em seu conjunto e considerou que cada coisa era bela, boa e verdadeira, mas que o conjunto era mais belo do que cada uma das coisas em particular. Tem-se a impressão de que nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer, considerou tudo o que sofreu e viu que tinha sofrido tudo o que devia padecer, e que era uma beleza, uma torrente de sangue e de dores, como nenhum oceano poderia conter. A última gota de sangue estava derramada, a última dor, a mais inexplicável, a mais pungente, estava sofrida. Estava tudo pronto. Ele contemplou a formosura deste horror e disse: Está tudo oferecido pela redenção do gênero humano. Eu sofri tudo o que tinha que sofrer, e tudo o que se pode sofrer, eu sofri de maneira a minha tarefa redentora estar inteiramente pronta. Só me falta o último lance, que é a separação da alma do corpo. Depois disso, cessarei de sofrer. Mas esse último lance eu ainda tenho que dar. Morrerei. E morreu. Que coisa maravilhosa! Com que sensibilidade, mas com que compreensão profunda de sua missão. Com que força e continuidade ele sofreu aquilo tudo. É algo que não se pode medir suficientemente. Ora, devemos imaginar o homem-deus com todas essas forças e grandezas implícitas na alma. Imaginá-lo assim, vivendo os vários aspectos de sua vida terrena. Por exemplo, quando ele acariciou as crianças que vieram falar com ele e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Os senhores estão vendo o afeto, a bondade, a doçura. Não há homem de qualquer idade que vendo-o dizer: Deixai vir a mim os pequeninos. Não pense: bem, então há um lugarzinho para mim também. Por mais que eu seja um pequenino, porque em comparação com ele, todo mundo é pequenino, eu vou me aproximar. Que doçura nessas palavras! Essa é a suavidade de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual era ao mesmo tempo tão forte e, no sentido mais sublime da palavra, tão decidido. Resolveu sofrer, sofreu até ao fim e até ao ápice tudo, e de bom grado, sem excluir nada, tão terrível e tão misericordioso, a ponto de dirigir-se ao bom ladrão e fazer a primeira canonização na Igreja Católica. Tu hoje estarás comigo no paraíso. Os senhores podem imaginar como o bom ladrão se sentiu reconfortado e animado com essa promessa. Fica-se com inveja dele, cada um de nós que na hora da morte ouvisse essas palavras. Hoje estarás comigo no paraíso. Se levantaria da cama para glorificar a Deus e dizer: mas então, Senhor, o que esperais? Vamos, levai-me. Mas como pode uma alma humana compor esses quadros de conjunto, de maneira a, quando vir Nosso Senhor expulsando os vendilhões do templo, pensar nele acariciando uma criancinha ou contando a parábola do bom samaritano? Imaginá-lo com uma bondade indizível, curando este, aquele e aquele outro, espargindo em torno de si alegria, consolação, tranquilidade, saúde. Pensar nele encantando os apóstolos que o ouviam enlevadíssimos. Como conjugar essas duas visões? Ele tão forte, tão incomparável, tão único e ao mesmo tempo tão misericordioso e tão acessível aos pequeninos. É preciso lembrar-se dele como está no Santo Sudário. E aí se compreenderá como ele era, no sentido mais nobre da palavra, o atleta de Deus, o herói de Deus. Toda espécie de heróis dessa ordem, sublimados por Wagner, aqueles homens da mitologia antiga, tudo isso é quinquilharia em comparação com o varão do Santo Sudário. Como imaginar no menino Jesus, apenas nascido em Belém? Como imaginar que nessa criança, cuja alma contém todas as canduras e inocências imagináveis e escogitáveis, estava o herói que iria sofrer de maneira a impressionar os homens até ao fim do mundo? Nele todas essas perfeições se ajustavam de maneira a não se poder compreender. Ele é muito maior do que o campo de nossa visão. Ele é uma maravilha que ou nós o consideramos por partes, ou não o conseguimos considerar. Eu dou e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo a minha pessoa e minha vida, minhas ações, penas e dores, não querendo servir-me de parte alguma de meu ser, senão para o honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável, pertencer-lhe e fazer tudo por seu amor, renunciando completamente ao que não for do seu agrado. Eu vos tomo, pois, ó Sagrado Coração, por único objeto do meu amor, protetor de minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade e inconstância, reparador de todos os meus defeitos e asilo seguro na hora da morte. Sede, ó coração de bondade, minha justificação para com Deus vosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Ó coração de amor, ponho em vós toda a minha confiança, pois tudo receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero da vossa bondade. Destruí em mim tudo o que vos possa desagradar ou resistir. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós.